Senhoras e senhores, Hytailers de todo o Brasil, hoje vamos apresentar o objeto menos compreendido do jogo, a bigorna, a queridinha de todos os guerreiros de Orbis. Hoje vou explicar o que ela faz baseado no que vimos nos clipes que foram mostrados até agora e também no meu histórico com videogames. Algumas pessoas, quando viram o trailer pela primeira vez, olharam um Nox batendo com um martelo na bigorna e pensaram, essa deve ser aquela mesa que faz armas, né? Mas, como eu comentei no outro vídeo, essa função não é da bigorna, e sim da bancada de armas, pelo que foi mostrado até agora, né? Oi? Você não viu meu último vídeo? Pô, então saiba que esse é o segundo vídeo da série explicando as mesas de trabalho do Hytale. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aí na descrição. A bigorna aparece em algumas imagens do Hytale, geralmente sozinha, mas no trailer ela foi mostrada em um conjunto bem curioso. Ela dispôs de um display de armas na parte de cima, apoiado na parede, e do lado dela uma pequena pira para simular esquentando o equipamento para martelar. Vai que rola uma animaçãozinha para isso aí também, né? O que me faz pensar que isso seja uma evolução da bigorna, tal como eu comentei sobre evoluções de mesa no primeiro vídeo, mas também não podemos descartar a magia do cinema, né, de fazer elementos apenas para enfeitar a cena do trailer. Não dá pra tirar muito com poucos segundos de cena. Ah, então a resposta é óbvia, a bigorna serve apenas para reparar armas, faz todo sentido. Sim e não. Acredito que ela vai ter uma propriedade de RPG, que eles fizeram questão de deixar na nossa cara o tempo todo, a famigerada classificação de itens. Todo mundo já jogou pelo menos um jogo que existia isso. Você pega um item dropado no chão e ele vem com uma classificação, geralmente visto nas cores verde, roxo, laranja e etc. Essas cores estão atribuídas a uma qualidade do equipamento. No Hytale, o cinza é o comum, o verde é o incomum, o azul é o raro, o roxo é o épico e o dourado, o lendário. E é nisso que provavelmente nós vamos gastar os nossos queridos recursos, que ficamos horas explorando as dungeons, para subir o nível do equipamento. Mas não confunda a qualidade com o material do item. Vamos colocar esse exemplo na prática. Primeiro você começa procurando um minério nas cavernas. Opa, pera um pouco aí. Avança mais um pouco e explica sobre minério em outro vídeo, senão vai ficar muito grande. É verdade. Bom, então você foi lá e pegou seu ferrinho e voltou para casa. O que fazer agora? Primeiro, você precisa transformar ele em uma barra de ferro. E aí entra o bloco mais esquecido de todos, o forninho. Uma das coisas mais importantes do jogo e quase nenhum indício de existência. É realmente uma pena, né? Mas vamos voltar por exemplo. Depois de fazer suas lindas barras de ferro no forno, você vai para a bancada que comentei no último vídeo. Transformar o seu ferro em uma espada. Agora você tem sua primeira espada, do material ferro e com uma classificação comum. A próxima etapa é procurar os recursos para evoluir sua espada. Abrindo a interface da bigorna, provavelmente vai mostrar os itens necessários tanto para reparar, quando a durabilidade estiver baixa, quanto para subir a classe dela de comum para incomum. E por aí vai. Agora é com você. Quanto maior a classificação, mais caro vai ser e provavelmente mais chances de falhar na hora de tentar evoluir. Quem gosta de RPG já deve estar calejado desse sistema. Mas para quem só joga jogo Survival Voxel, o que dá a entender é que a bigorna do Hytale é muito mais uma mistura da bigorna do Minecraft com a bancada de encantamentos. Afinal de contas, ao que parece, esses vão ser os encantamentos do Hytale. Nas concepts, mostraram alguns exemplos de como vai ser a UI, de quando você passa o mouse em cima do equipamento. E a Fire Sword, por exemplo, é provavelmente uma espada feita com objetos intermediários do jogo, sendo a runa do fogo um deles. Ali mostra que ela tem uma classificação épica, e provavelmente, dada a dificuldade de craftar ou achar ela, essa seja a mais baixa do material dela. Tipo assim, não existe uma Fire Sword comum ou rara, por exemplo. Ela já começa na penúltima classificação. Outro item interessante é o Demonic Axe, provavelmente feito com a runa do vazio, que ele já começa no lendário, e ambos esses equipamentos já vêm com uma espécie de buff para ajudar na hora da batalha. Talvez eles mostrem outra bancada mágica que faça isso no futuro, e deixe a bigorna só para reparo de itens mesmo. Mas vai ser interessante eu fazer um vídeo do que eu acertei e o que eu errei quando o Hytale sair. Espero que não demore muito, né? Já faz 5 anos esperando e a ansiedade continua a mesma de 2018. Novamente eu vou reforçar que tudo nesse vídeo é uma análise minha sobre o jogo, e nada oficial. Porque meio que não tem nada oficial, né? Apenas pequenas imagens com informações recortadas. Então peço paciência na aba de comentários, por favor. Likes são sempre bem-vindos, e você que adora uma gameplay de fazendinha, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a bancada de plantação. Se inscreve aí e ativa o sininho para receber os vídeos nos próximos dias. Ah, e não esquece de colocar seu e-mail para receber a beta quando o jogo sair. O link vai estar aí na descrição também. E até a próxima.